A série é bem bacana e ela fala exatamente de energia. Para quem assistiu o primeiro vídeo, o primeiro vídeo da série, a série de Saint-Germain, foi uma série baseada no livro de Saint-Germain. É uma série baseada no livro de Saint-Germain, que a gente trouxe aqui, né? Que eu trouxe aqui para vocês, em que ele ensina a proteção energética. O último vídeo, inclusive, ele ensina a usar um cinturão de luz, um cinturão energético. Então, assim, é para todo mundo ali, tá lá para todo mundo. Então, a gente só não se protege se a gente não quiser, tá? Mas o que me traz aqui hoje é o tema da live. Como é que a gente mantém a vibração elevada com tanta coisa acontecendo ao nosso redor? Hoje de manhã, eu abri, é por isso a importância da gente, às vezes, não olhar no celular de manhã cedo. Por um acaso, não é um costume que eu tenho. Eu levantei, fui ao banheiro, quando eu voltei, eu peguei o celular. E aí tinha uma informação de uma pessoa da minha família dizendo: fulano foi demitido. Caramba, eram 7 horas da manhã. Fulano foi demitido. Aí eu falei, pronto. Né? Na minha cabeça, a minha preocupação não era comigo, não tinha nada a ver comigo, mas era com a família dessa pessoa. E aí eu perguntei, e aí, tal, a pessoa estava relativamente calma, mas foi algo externo que me impactou. Só que isso, gente, acontece o tempo todo. Acontecem com vocês o tempo todo. É o filho que cai, é a mãe que fica doente, é o pai que fica doente, é o marido. Enfim, nós somos acionados o tempo inteiro. E o que a gente faz com assim, essa informação é o que nos interessa. Foi o que eu fiz de manhã. Eu fiz as perguntas básicas, e aí, como é que ele tá? Tá tudo bem? E aí a pessoa falou, olha, ele tá tudo bem, ele tem 2 trabalhos, mas a gente precisa e ele vai começar a procurar outro trabalho para poder fazer o complemento da renda. Beleza. Eu entendi isso, para mim ficou claro, mas eu admito que aquela informação, porque a pessoa era da minha família, fiquei um pouquinho levemente preocupada. E aí eu falei a frase que eu tenho falado para mim constantemente: descanse no Senhor. Porque não há nada dentro das minhas possibilidades que eu possa fazer, gente. E aí, a primeira dica que eu falo da manutenção da energia é: eu posso fazer alguma coisa, eu posso resolver alguma coisa, eu tenho controle sobre isso. Se nenhuma dessas 3 respostas forem negativas, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que descansar no Senhor. Eu tenho que ficar calma, eu tenho que me manter em tranquilidade, entendendo que eu não tenho condições de resolver aquela situação. E que ela nem faz parte de mim, ela é de uma outra família que é anexa à minha família, sabe? Então, assim, só que eu sei que durante o dia acontece tudo com todo mundo. Às vezes é uma patada que você recebe, uma grosseria, uma indelicadeza, de alguém, às vezes até dentro do ônibus, né? A pessoa que encosta no seu carro, e infinitas coisas negativas acontecem durante o dia. Mas aí eu volto para o começo do dia de novo. Quando você acorda, eu faço uma estrutura de proteção. Eu uso essa estrutura de proteção. Eu faço os meus agradecimentos, eu me conecto com a gratidão, e na sequência, e aí eu vou dizer que cada um tem que usar aquilo que é mais familiar, aquilo que é familiar para você, é o que de fato você precisa usar. A minha guia espiritual, a minha mentora espiritual é uma guerreira árabe. E ela tem uma espada. E a primeira coisa, quando a gente se conheceu, a primeira coisa que ela sinalizou é: quando você precisar, você vai usar a minha espada. Então, você vai imaginar a minha espada. Então, inclusive, a foto que eu tenho dela, né, a imagem, o desenho, a foto não, a imagem que eu tenho dela é de uma guerreira com a adaga na mão. Não é nem uma espada, é uma adaga. Então, assim, a primeira coisa que eu faço de manhã é: fiz meus agradecimentos, né? Fiz minhas conexões, fiz minhas orações, pego a adaga dela e cruzo o meu corpo com a adaga dela. E repito em voz alta: eu protejo o meu corpo com a adaga de fulana. Por que isso, gente? Porque o universo é mental. Qual é a primeira lei do universo? Mentalismo. Ele diz o quê? Que tudo acontece na sua mente. Se você acredita, a verdade é: o seu cérebro e a sua consciência, eles só acreditam naquilo que eles, né? O cérebro processa e a consciência entende a partir do cérebro, a partir da informação que está ali na mente. Então, se você diz que algo é verdade, algo é verdade. Pronto. Ah, Thaís, que maluquice é essa? Não, não é maluquice. É sobre você entender que seu universo é mental. A primeira lei do universo, a primeira lei falada no Ucaibalho é o mentalismo. Então, o que acontece nesse sentido? A gente precisa acreditar que aquilo é possível. Então, assim, se eu te disser que seu dia não acontece problema quando você faz isso, claro que acontece.
Claro que acontece. Acontece, não acontece pouco. Acontece o tempo inteiro. As coisas vão acontecendo, faz parte dos desafios, né? Mas eu escolhi que de manhã cedo eu vou me proteger. Então, eu me protejo como? O exercício da gratidão. Depois eu faço minhas orações, minhas conexões com aqueles guias, com aqueles mentores ascensionados que eu entendo que estão ali no meu campo, né? Alguns deles vocês já conhecem, porque aqui é meu espaço de gravação. Ali tem alguns deles, tem Madalena, tem Jesus, tem Miguel Arcanjo, tem São Germain, que são entidades que eu confio. Então, eu emito para eles aquela energia, pedindo também a proteção e fazendo meus agradecimentos, e na sequência eu uso esse arquétipo de proteção. E aí é bem importante, gente, a gente ter alguma coisa com que se conectar. A gente não está solto no planeta, eu falo disso aqui o tempo inteiro, a gente não está solto nesse planeta. O planeta Terra é repleto de informação. Lembra? Informação. Então, tudo que acontece aqui, tudo que reverbera aqui, também nos atinge. A gente tem vivido aí, quem conhece ressonância Schumann eu não vou avançar muito nesse tema, porque não é uma especialidade, mas é o medidor da energia da Terra. E a média da ressonância Schumann é 7,783, se eu não estou enganada. E está batendo 72, 78, bateu 92 um dia desses. Gente, é natural que o campo energético de algo que era 7 passa para ser 90, vai sacudir. Só que junto com sacudir, vai sacudir a gente, vai sacudir o outro. A pergunta é, o que o outro me dá de presente? O pisão no pé, a grosseria do trabalho, o esposo mal-humorado, a esposa mal-humorada, seja lá o que for, o filho mal-criado. Enfim, qualquer coisa que aconteça que tire a nossa paz, como a gente escolhe verdadeiramente lidar com isso? Esse é o ponto. A gente precisa fazer escolhas todos os dias. A gente escolhe o tempo todo. Você escolhe estar aqui ou não, você escolhe, não importa. Você escolhe o tempo inteiro. E o que é que eu escolho quando eu emito energia negativa? O que é que eu escolho quando eu emito, não, desculpa, quando eu recebo essa energia negativa? Eu estou escolhendo que, ok, eu quero ela para mim. Porque o outro me dá, mas eu tenho o dever de não aceitar aquilo. Então, assim, como é que eu reajo? E aí eu já vou pegar o link. Amanhã eu vou fazer a vivência da consciência, às 20 horas, numa sala privada. Eu já tem um grupo lá, que é um grupo de comunicado dos alunos. Inclusive, se você se inscreveu, me manda um zap, tem aqui o link, tá? Do meu contato, me manda um zap para eu te colocar no grupo de alunos, porque eu vi que teve gente que se inscreveu, mas não mandou a mensagem para eu poder ficar sabendo que você precisa entrar no grupo, tá? E amanhã a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que a gente ativa por meio de ferramentas, e eu vou ensinar uma ferramenta, né? Uma ferramenta vibracional para você rastrear essa energia, para você entender que energia é essa que está reverberando no meu corpo. Eu recebi, não consigo controlar, aceitei aquela energia, beleza, já entrou no meu campo, e agora eu preciso usar a ferramenta. Tá? Então, amanhã, 20 horas, eu fiz de um jeito muito acessível para que mais e mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Então, o link está aqui na bio, é só entrar lá, se inscrever, mandar mensagem para mim, eu mando o link para você se inscrever, e aí amanhã, às 20 horas, a vivência da consciência. Para além das técnicas energéticas, a gente vai fazer uma prática somática e a cereja do bolo vamos fazer um mergulho no subconsciente. Eu vou ensinar a vocês a mergulhar no subconsciente. Então, a gente vai fazer um mergulho com o auxílio dos registros acásticos. Alguns não sabem, outros já sabem, os meus clientes já sabem. Eu também sou leitora de registros acásticos. Então, eu vou abrir o campo das infinitas possibilidades, deixar ele aberto para que a gente reverbere essa energia aí e a gente consiga, dessa maneira, acessar os conhecimentos que estão aí na nossa vida ancestralmente, tá? Então, fica todo mundo ligado. Amanhã, 20 horas, na sala privada. Clica no link aqui da bio para fazer a inscrição, tá? É super acessível. A gente só não vai estar lá se a gente não quiser. Tá, voltando para o ponto. Então, a gente escolhe todos os dias o que a gente quer ou o que a gente não quer. Então, se alguém me maltrata, se alguém me fere, se alguém me fala uma grosseria, me dá uma patada, eu tenho a opção de escolher ou não. Ah, mas eu tenho que falar. Quando a gente decide que a gente tem que falar, é porque o nosso ego está falando mais alto do que o nosso eu superior.
Recentemente eu estava em um grupo, e é um grupo evangelizado, presta bem atenção. E a pessoa. Eu mandei uma orientação de algo que precisava ser feito, e a pessoa. Eu sempre faço isso. Gente, ok, você não precisa responder, mas eu também tenho que entender que ela pode não estar num dia bom. Ela pode não estar num dia bom. Ela pode não conhecer as técnicas que eu conheço de proteção. Ela pode ter deixado a energia entrar e ela descontou em quem veio pela frente. Ok? Ok. Eu tenho a opção e a escolha de não aceitar aquilo. Se eu deixasse o meu ego, o meu eu inferior falar, o que, é que eu iria dizer? Responder a ela. Eu não tenho problema em não responder. Então eu ignorei. Eu passei reto. Eu deixei. Eu não falei absolutamente nada. Eu não retruquei. Eu não disse nada a ela. E segui minha vida desapegada daquela situação. Por quê? Porque eu escolhi não me aborrecer. Então, às vezes, a gente se coloca em algumas situações. Eu percebo que a gente se coloca em algumas situações que a gente escolhe se aborrecer. Que a gente escolhe trazer essa energia porque aquele presente foi dado pelaquela pessoa, né, que estava lá no mundo dela, vivendo as dores dela, as questões dela, e a gente, ó, abraça o presente. E, gente, não dá para abraçar o presente. Não dá para simplesmente dizer, olha, eu quero, é a pessoa te dar e você aceitar. Tem coisa que não dá para aceitar. E esse não dá para aceitar não é sobre reagir. Estamos acostumados a reagir. Por que a gente está acostumado a reagir? Eu tenho 45 anos, vocês sabem. Durante 45 anos, eu faço uma coisa de um jeito. Eu estou programada, a minha mente está programada para reagir na medida que eu for acionada. Você acha que amanhã, se você me faz alguma coisa comigo, o que, que vai acontecer quando você faz alguma coisa comigo, quando você me dá alguma coisa? Eu vou reagir, porque eu estou programada durante 45 anos para fazer aquilo. Então, é incontrolável. Eu vou fazer. Então, o que eu te proponho é um exercício diário, um exercício de percepção, um exercício de consciência. Aí é trazer a consciência, eu preciso disso, eu preciso reagir a isso, isso é meu ou é dela? Eu tenho um ditado que eu falo na minha família para todo mundo, que é o que é do outro só pertence ao outro. O que é do outro só pertence ao outro, ele não me pertence. Aquela pessoa, ela não tem para me dar. Ela não tem mais para me dar. Ela está me dando o que ela tem. Então, se é o marido que é tóxico, se é a esposa, seja lá quem for, não importa. Se essas coisas acontecem na sua vida, de algum jeito você vibrou para aquilo acontecer. Ponto. Porque, vamos lá, vou falar de uma energia aqui bem superior, bem, São Germain, Jesus e por aí vai. Arcanjo Miguel e por aí vai. Você acha mesmo que os problemas nesse nível terreno acontecem para eles? Não, por quê? Porque eles estão em uma vibração mais elevada. Quando a gente aqui, Chico Xavier, Divaldo Franco, esse pessoal tinha problema? Tinha problema. Mas eles também estavam vibrando na maior parte do tempo na luz. O problema da gente é que a gente se afeta porque a gente não está o tempo todo vibrando na luz. E aí a gente vai precisar aprender algumas ferramentas para a gente manter a vibração da gente elevada. E, gente, manter a vibração elevada, o uso da ferramenta é bacana, ele vai funcionar ali de forma pontual. Mas você emagrece comendo hambúrguer todo dia? Verdadeiramente, você emagrece comendo hambúrguer todo dia? Você não emagrece comendo hambúrguer todo dia. Não tem como. Ou seja, é uma constância. Isso é importante, é uma constância. A gente precisa olhar a situação de forma constante. Então, assim, hoje eu reajo. Amanhã eu consigo não reagir. Mas hoje, especificamente, eu vou e reajo. Ok, sem punição, sem culpa. A gente já tem problema demais na vida da gente para ficar se punindo e se martelando e se chicoteando. Mas amanhã eu preciso tentar elevar a minha vibração conectada ao meu eu superior. Porque a maioria das respostas, como elas vêm do ego, a gente foi programado durante 45 anos, acabei de falar, 45 anos para reagir. Você acha que amanhã eu não vou reagir? É claro que eu vou reagir, porque existe uma programação instalada na minha cabeça de reação. Então, quando a gente for acionada por algo externo, faz a seguinte pergunta: isso é meu? Faz essa pergunta. Isso é meu? Isso me pertence? Ou é do outro que está me dando? Vou voltar a falar. O que é do outro pertence ao outro, não pertence a você. Então, seja carinhoso com você, seja carinhosa com você. Se poupe, sabe? Se poupe, nos poupe.
E assim, não aceite aquele presente que a pessoa está te dando. Não aceite, eu não aceito, eu não aceito. E acabou, e morreu a história ali. Vira as costas e sai. Seja lá como for. Thaís, tem situação que não dá. Ok. Aí a gente vai para o poder do silêncio. Tem coisa que precisa ser ignorada com silêncio. E isso é o avançar da nossa consciência. Esse é o processo que a gente precisa avançar nesse processo de entender o que é da gente e o que não é da gente. Se não é seu, para que você está pegando aquilo? Para que você está se ofendendo com aquilo? Para que você está se aborrecendo com aquilo? Ele não é seu, foi alguém que te deu. Você tem a obrigação de não aceitar aquilo. Boa noite, boa noite, boa noite, Carlinha. Então, assim, gente, é bem importante a gente determinar o que é da gente e o que não é da gente. Se não for seu, ó, não é meu, isso não é meu, isso é energia da pessoa, é a pessoa que é assim. Agora, a gente, na maioria das vezes, a gente está conectada também com o nosso ego, e aí eu vou falar de eu inferior e não eu superior. A gente está ligado ao nosso eu inferior muito tempo, né? Muito tempo, durante muitas existências, durante muitos momentos da nossa vida, nosso repertório anterior, a nossa história anterior, que a gente tem que dar a última palavra. Alguém conhece aí alguém que quer dar a última palavra, que quer dizer a última gota? Ah, eu tenho que responder, eu tenho que dizer. Você não tem nada. Você quer poupar sua energia, você quer se manter limpo de energia, você quer manter vibrando aqui em cima, porque lembre que quando a gente cede ao presente do outro, a gente desce a nossa vibração. Quando a gente desce a vibração, a gente abre o campo. Opa, o outro me aciona. Eu aceito, a vibração dele é, sabe, incoerente. Aí eu baixo a minha vibração. O que mais eu vai entrar aqui? O que mais vai acontecer aqui? Outras e outras e outras vibrações. Eu abri o meu campo. Eu simplesmente abri a porta para todo mundo passar. Aí um amiguinho desavisado, né? Um amiguinho assim de energia mais baixa, passa na hora ali, sintoniza e conecta comigo, o circo tá armado. Aí eu começo a receber influência daquele irmãozinho que está desorientado. Ou seja, tudo por quê? Tudo por um simples motivo. Tudo pelo motivo de que eu não ouvi a minha própria consciência. De que tem briga que não é para eu entrar. Que tem assunto que não é meu. Mesmo que seja direcionado para mim. Mesmo que a pessoa tenha dito assim, olha, Thaís, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essa semana. Uma líder minha direta, vocês sabem que eu sou professora em uma universidade, e ela mandou uma mensagem bem ríspida para mim. Isso. Não tinha 24 horas que a situação tinha acontecido. Tinha 20 horas que a pessoa tinha me mandado uma mensagem e eu não tinha respondido ainda. E aí eu fiquei pensando, gente, ela não deve estar bem. Ela não, a primeira coisa que veio é, ela não deve estar bem. Isso não é comigo. No outro dia, ela nem parecia, gente. Ela nem parecia. Parecia que tinha sido outra coisa. Agora, imagina se eu ficasse ali, martelando aquele pensamento. Ai, será que eu fiz alguma coisa? Ai, será que fui eu? Ai, será? Ai, isso, ai, aquilo, sabe? Então, assim, o que é do outro é do outro. Ela não estava bem e ela não foi deselegante. Não foi elegante comigo, não foi bacana comigo. Ok, eu tenho a obrigação, eu tenho a obrigação comigo somente de fingir que eu não estou vendo, fingir que eu não estou percebendo a situação ali. Fingir, sabe? Simplesmente, gente, é aleatório, ó, simplesmente isso não é meu. Porque quando a gente abre esse campo e a gente abre um portal, aí imagine, eu recebo aquilo, aí digo, é para mim. Eu aceito que é para mim. Ai, o que será que eu fiz? Oi, fulana, você tá bem? Ah, para perguntar se ela tá bem, não. Você só tá podendo cuidar da sua energia nesse momento, sabe? Porque ela não te disse nada, ela só foi grosseira. Acabou. Deixa as coisas passarem, deixa ela se manifestar. No outro dia, o que foi que aconteceu? Ela nem parecia. Agora, imagine se eu fosse botar pimenta nesse assunto, fosse ficar futucando ela, fosse ficar perguntando a ela. Entende? Tem coisa, gente, que é sobre você ter consciência do que não é seu. Tá? Então, ok, a gente já falou da parte da consciência, a parte consciencial. Mas agora a gente precisa também entender um outro ponto. Qual é o outro ponto? O outro ponto é sobre a reverberação energética no nosso corpo físico. O nosso corpo físico reverbera energia o tempo inteiro. Eu ensino, mas aí um outro projeto que não está nas redes sociais, uma mobilização energética. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui agora, tá?
Eu não sei aí, quem está aqui na live, se vocês conhecem uma caixa chamada Tesseract. É uma caixa de luz que fica aqui na nossa cabeça, que a gente pode colocar ela enorme, que assim, quem assiste Vingadores, esses desenhos aí, eles falam direto dessa Tesseract, tá? Então, imagina uma caixa de luz aqui assim na sua cabeça. E ela é azulada, azul celeste não, ela é azul, como o azul de Arcanjo Miguel. Então, você vai imaginar essa caixa na sua cabeça e vai imaginar que está jorrando luz. Jorrando luz para dentro dessa caixa. E a caixa está enchendo de luz. E ela está jorrando. Quando ela chegar na boca, essa caixa grande na sua cabeça, ela não pesa, tá? Imagem mental. Quando essa caixa ficar bem pesada, vai vir uma bolinha mais ou menos desse tamanho de luz, que meio que nasceu de dentro dessa caixa. Essa bolinha você vai descer com ela e vai passar por todos os seus chakras. Imagine uma bolinha de luz que sai dessa caixa vibrando e vai passar aqui na cabeça, aqui no terceiro olho, né? Passa por aqui pelo chakra coronário, passa aqui pelo terceiro olho a bolinha de luz, passa aqui pelo chakra da garganta, o chakra da tireoide, vai passando pelo timo, que é esse chakra que fica aqui assim, o coração, o chakra cardíaco e vai descendo até os pés, passando devagar essa bola. Essa bola de energia é para fazer a limpeza no seu corpo. Ela estava aqui na caixa grande do Tesseract, iluminou e vai passar ela devagar. Cada ponto principal dos seus chakras principais vai ser. Então, plexo solar, o chakra básico, outro chakra, e vai descendo. Aí, quando chega aqui, perto do seu sistema reprodutor, você tem as pernas. Então, essa bolinha desdobra em duas e vai descendo, escorregando pelas suas pernas. Passa pelo joelho, batata da perna, tornozelos até o pé. Quando chega no pé, ela quica e volta também lentamente. Certo? Só que você vai fazer isso nos primeiros momentos. A primeira vez que você for fazer isso, você faz devagar. Por quê? Porque é para seus chakras serem ativados com essa frequência. Que você colocou energia aqui. Então, você encheu de energia aqui, dentro dessa caixa. A bolinha saiu cheia de energia para ir limpando todos os seus chakras. Chega nas pernas, ela vira duas, desce pelas duas pernas, bate no chão, quica e volta também. Aí ela vai voltando aqui para cima, devagar, gente, devagar, ó. Plexo solar, chakra cardíaco, chakra da garganta, e sobe, volta para a caixa, mergulha de novo e vai fazendo. E aí você vai fazendo isso. Pronto. Esse é o primeiro passo. Só que você precisa criar um estado de vibração, né? Isso aí você fez, limpou. Quantas vezes está isso? 5 vezes, 6 vezes? Você vai fazendo. E sua atenção, ou seja, a sua consciência tem que ficar na bolinha. Sempre na bolinha. Vai passando e vai subindo, vai assim. Daqui a pouco, quando você descer com a bolinha para baixo e para cima, para baixo e para cima, o que é que você vai fazer? Você vai acelerar. Por quê? Porque você precisa, o que a gente chama de estado vibracional. Você precisa trazer esse estado vibracional para o seu corpo. E aí você vai vir aqui assim, ele vai descer rápido. E vai acelerar. Para que isso? Para você, para ter uma explosão mesmo energética. Para descarregar. Sabe aquela coisa que o pessoal fala de banho de descarrego? Pronto. O estado vibracional vai causar a mesma sensação do banho de descarrego. Então, colocou aqui em cima, desce, mas 6 vezes devagar. 5, 6 vezes devagar. E depois, rápido. Vai pegar a bolinha e rápido, muito rápido. Só que você vai cansar. Você vai perceber que isso aqui dos seus olhos vai fazer assim. Ele vai vibrar. Ele vai vibrar. Quando você cansar, aí você solta e deixa. Para que isso? É para essas energias carregadas que a gente, né, que a gente permite o corpo da gente receba, essa coisa carregada energeticamente falando, ela se esvaia, tá? Já que a gente já aceitou receber, porque o correto é que a gente não aceitasse receber nada, né? A gente tem a opção de não, consciente de não receber. Recebeu, vamos para o estado vibracional. Para quem chegou agora ou para quem está ouvindo, eu vou repetir. Uma caixa grande de luz azul, vai enchendo ela de energia sua, aquela energia vindo lá do alto, energia. Bolinha,
criada dentro dessa caixa, descendo, rastreando todos os seus chakras até embaixo. 5, 6 vezes. Depois, rápido, 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 elevando a vibração, elevando a vibração, elevando a vibração, subindo, 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 descendo. Quando você não aguenta mais, aí você solta. Tá? Então, isso é uma técnica chamada estado vibracional, que é bem importante para a gente soltar essa energia ruim que a gente aceitou receber, tá? Para além disso, a gente tem uma questão aí, então a gente está falando de energia, mas também de consciência. Consciência de não aceitar, a gente já falou, e já que eu aceitei, vamos trabalhar com a energia. Tem uma coisa também que eu sempre faço, que é quando eu saio e quando eu volto de casa, né? Que é mais ou menos parecido com isso, só que é mais rápido. Eu estou saindo de casa, eu crio uma proteção. Então, eu faço esse estado vibracional uma vez. Sabe arrepio? Quando a gente tem arrepio, aqueles arrepios que a gente tem assim, você vai imaginar a bola aqui em cima e vai fazer de uma vez só. Causando, você vai deixar que seu corpo sinta esse arrepio. Você faz isso e sobe, e de repente, imagina o seu peito, um raio de luz, em que você vai fazer assim. 2, de novo, 3. Então, faz uma vez o EV, o estado vibracional, sobe e bota para fora. 1, 2, 3 vezes. Imagine um raio de luz saindo 3 vezes. Para que é isso? Para que você não leve nada seu para a rua. Thaís, quando eu volto, eu faço o quê? Faz a mesma coisa na porta de casa. Então, a bola aqui em cima, uma vez só, rapidão. Subiu. E aí depois, ó, o peito abrindo. Por que tem que fazer isso? Por que vocês têm que colocar essa energia para fora? Porque vocês trazem coisa da rua. Vocês não sabem o lugar que você entra, você não sabe se de repente você chama a atenção de um irmãozinho por conta de sua vibração, você não sabe nada disso. Então, não dá para entrar e sair de casa sem proteção, gente. A proteção é necessária. Exatamente por isso. Então, você faz um estado vibracional rápido e expurga. 1, 2, 3, na hora de sair. Thaís, eu posso fazer isso. Quando eu entro nos lugares, eu faço em qualquer lugar. Se eu entrar no mercado, eu faço. Se eu sair do mercado, eu faço. Porque eu estou entrando. No momento que você faz isso para entrar em um lugar, você está dando a informação ali daquele lugar, né? Que tipo assim, eu estou bloqueando a minha informação. Então, ninguém que vai encostar de mim vai se aproximar. Quando você sai, você expurga também, para que nada fique com você. Gente, somos um campo de energia. Somos um campo quântico de energia. Se a gente não aprende as ferramentas básicas de se proteger, a gente está o tempo todo recebendo pancada. As pessoas estão o tempo todo emitindo quando a gente fala, quando a gente olha para as coisas. Sabe aquela coisa que idoso fala? Olho de seca-pimenteira, ele existe mesmo. O olho de seca-pimenteira existe mesmo. Pessoas que desejam que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Basta ter um sorriso na boca, minha filha. Basta ter um sorriso na boca. As pessoas desejam quem é alegre. Você já viu alguém ser feliz com a alegria do outro? E, infelizmente, estamos num planeta de provas e expiações que as pessoas estão tristes, as pessoas estão sofrendo. E o seu sorriso, só o seu sorriso, a sua presença, é o suficiente para, ó, irmãozinho se aproximar, a pessoa desejar o que você tem, o que você conquistou ali, pouco ou muito, não importa. Sempre vai aparecer uma alma para isso. Então, você precisa usar as ferramentas a seu favor. Quem não assistiu ainda a aula 3 do Livro de Ouro de Saint Germain, está disponível aqui no YouTube, a aula 3. Assistam a aula 3 do Livro de Ouro de Saint Germain. Na aula, eu ensino a você colocar o cinto de ouro, tá? O cinturão de ouro, que ele ensina como fazer, e vai lá assistir a aula, que é outra ferramenta de proteção também para você sair de casa e voltar de casa, tá? Gente, existem inúmeras ferramentas para isso. Amanhã eu vou fazer numa sala privada uma vivência da consciência. Então, a gente vai primeiro fazer um mergulho no nosso subconsciente. Eu vou trazer algumas ferramentinhas ali para você cuidar dessas decisões que eu falei aqui no começo da live, tá? Então, assim, oi, gente, boa noite. Isso, livro de ouro, aula 3 do livro de ouro de São Germain, exatamente. Mas amanhã, na vivência da consciência, a gente vai começar mergulhando no subconsciente. Vamos fazer um exercício para levar você até esse ponto no subconsciente, um ponto específico. E aí a gente vai desenrolar algumas ferramentas lá para que vocês observem a diferença entre a mente, o cérebro e a consciência, tá? Então, a live de hoje, gente, é muito curtinha, é muito mais para divulgar o que vai acontecer amanhã. A gente amanhã também vai fazer outra prática somática. E nesse mergulho do subconsciente, a gente vai acessar com base nos registros acásticos. Então, eu vou abrir o campo
de multidimensionalidade dos registros acásticos. Vocês vão receber esses códigos, essas informações. Isso é bem importante, tá? Então, assim, quem está no grupo de aluno, eu já coloquei lá o que é que tem que fazer, definir a sua intenção para a aula de amanhã, porque com base nessa intenção, esse campo vai reverberar. Eu vou abrir ele para que ele possa reverberar para vocês também, tá certo? Gente, a live é super rápida hoje, mesmo, só para a gente, né, explorar isso, explorar esse universo energético que está aí o tempo todo, esse campo de infinitas possibilidades que a gente aceita somente se a gente quiser. O presente é do outro, mas a gente aceita se a gente quiser, tá certo? Eu deixo aqui, tá aqui no link da bio, vocês clicam no link da bio para fazer a inscrição para a vivência amanhã. Dá tempo. Se você fizer hoje, eu já te coloco lá na comunidade dos alunos e aí você já fica sabendo, tá bom? Um beijo para todo mundo que esteve aqui comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão. Esteja na vivência amanhã, porque vai ser incrível e você vai sair de lá com mais conhecimento do que o que você tem hoje, tá bom? Um beijo no coração. Até amanhã na vivência. Beijo, beijo.